tem nome de duas contas. Luz e Eti. Luz. Sim, deixa pra uma dúvida. Só um dia, meu irmão, mas dá um jeito de controlar isso pra não ficar difícil lá, tá? Não deixa perder não. Hã? Passar o som? Passar um. Passar o quê, menino?
isso, porque passou a semana querendo chover, mas não chovia, e hoje o Senhor nos abençoou com a chuva que vem dos céus, amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7. É uma passagem muito conhecida, mas diante das comemorações do mês, diante da chuva que está caindo, nós entendemos que a palavra de Deus ela vem sobre as nossas vidas para nos abençoar e nos mostrar como devemos agir. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? O Senhor é aquele que sara. Ele sara as nossas vidas, Ele sara a nossa terra, e Ele ouve quando nós verdadeiramente buscamos e clamamos a Ele de todo o nosso coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, apresentar as nossas vidas, apresentar esse dia que o Senhor está nos abençoando e agradecer a Ele por estarmos aqui, por termos saúde, disposição, por podermos servir a Ele com alegria e com liberdade. Amém? Senhor meu Deus, nós queremos, Paizinho, nesta noite, agradecer a Ti, glorificar e exaltar o Teu nome. Queremos Te agradecer pela chuva, que é bênção sobre a nossa terra. Que ela venha, Senhor, como um bálsamo, curando e abençoando a nossa terra, para que o fruto que nasça seja um fruto abundante e próspero para as nossas vidas. Abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, a cada um aqui presente nesta noite. Abençoamos, Senhor, aqueles que estão em casa assistindo, Senhor, através da live, que eles sintam e recebam a bênção do Senhor e que sintam o amor de Deus em seus corações, assim como nós. E nós queremos te glorificar e te exaltar, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Mesmo que muitos de vocês não conheçam essa canção, que nós possamos fazer dela nossa oração, assim como a palavra que nós lemos. Que nós possamos, em nome de Jesus, adorá-lo com o nosso coração em espírito e em verdade nesta noite. Amém? Os quatro cantos desta terra
se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se unirá e orar, se a minha face buscar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos mal se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei. Aleluia, você pode aplaudir esse Deus que cumpre as promessas e que Ele pode fazer e vai, em nome de Jesus. Amém? Se você veio preparado para ofertar, enquanto nós adoramos ao Senhor com essa canção, você pode se dirigir ao gasofilácio e depositar a sua oferta. Amém? Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Isso promete
Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, aleluia, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir aquele que é único, aquele que é grande e que é dono de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e colocasse a sua vida em particular diante do Senhor, declarando que Ele é tudo para você. E sem Ele nós não somos nada e não podemos viver. Aleluia.
Pode aplaudir o Senhor, amém. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia.
Poder sentar, irmãos. Uma boa noite. E que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Você aqui no templo, você em casa, você que está conosco através da mídia. Deus te abençoe. Você que está aqui no templo, que venceu o ameaço da chuva, né? Só ameaçou, não choveu. E você acreditou, veio, né? E glória a Deus pela tua vida. Que Deus te fortaleça mais e mais e te encha de graça e de unção. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor. Abra o seu coração, fale com Deus. Expresse os seus sentimentos ao Senhor. Deixa Ele tomar conta da tua vida neste momento, para que você seja cheio da graça, da unção, do poder e da autoridade de Deus. Paizinho, nós nos encontramos reunidos neste templo, ó Pai. Este lugar, Senhor, dedicado ao Senhor, para cultuar o Teu nome, para Te exaltar, Te bendizer. E nós queremos, ó Pai, muito mais do que isso. Nós queremos, ó Pai, um contato íntimo contigo, um relacionamento íntimo contigo, ó Pai. Queremos sermos vivificados, queremos sermos fortalecidos, queremos sermos direcionados pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de intimidade contigo, uma vida de relacionamento, o primeiro amor, ó Pai amado, que manifestou-se na nossa vida, quando encontramos contigo e sentimos impulsionados, ó Pai, embebidos, inundados com a Tua glória, possamos viver a todo dia, a todo instante da nossa vida, Senhor amado, porque é isto que nos manterá no Senhor, é isto que nos sustentará em Ti, ó Pai, e nos livrará, Senhor, dos laços, ó Pai amado, das ameaças, Senhor, que ronda, Senhor amado, das ameaças, Senhor amado, da religiosidade, das ameaças do formalismo, ó Pai amado. Pai, nós nos rendemos a Ti, nos entregamos totalmente ao Senhor, queremos mais do Senhor. Aviva as nossas vidas, ó Pai amado, desperta as nossas vidas, santifica-nos em Ti, ó Pai, e leva-nos cada dia mais para a Tua presença. Abençoa-nos nesta hora, na Tua palavra, Senhor, que sejamos edificados através da Tua palavra. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e nos rendemos, nos entregamos a Ti, totalmente a Ti, ó Pai. Sem a Tua presença, nós não somos nada. Sem a Tua presença, nós morremos, ó Pai. Feliz é aquele que consegue entender isso na íntegra, Senhor amado. Sem a Tua presença, nós morreremos, Senhor amado. Por isso, ó Pai, envolva-nos, fortalece-nos e enche-nos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Parece que você estava até sem máscara. Muito bom. Que Deus abençoe. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite, tanto no templo como em casa, né? Através do Facebook. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Eu quero falar um pouquinho nesta noite, baseado num texto que está lá no Salmo 51, do versículo 7 ao versículo 12. Eu quero falar sobre compatibilidade com Deus. Amós 3,3 diz assim: poderão dois andar juntos se eles não concordarem com alguma coisa? É difícil andar com alguém que está sempre discordando de nós, né? Sempre trazendo uma palavra de discórdia, uma palavra de agressão, como diz por aí, umas alfinetadas, né? Aquelas pessoas que muitas vezes são invejosas e que estão sempre colocando defeito em tudo que a gente tem, tudo que a gente é e tudo que a gente possui. É difícil andar com isso. Amós diz que não poderão andar dois juntos. E quando eu olho para esse texto de Amós, eu entendo que se Deus, uma das características de Deus, dos atributos divinos, é a imutabilidade, então para eu caminhar com Ele, para que eu possa ser compatível a Ele, quem tem que mudar sou eu, né? Quem tem que mudar sou eu.
porque Deus não vai mudar. Muitas vezes nós queremos que Deus mude, né? Que Deus faça até algumas coisas que vêm contrariar o seu caráter, a sua forma de ser, mas Deus não muda. Deus é imutável. Nós temos que nos moldar ao Senhor. Paulo diz, até que todos cheguemos à estatura perfeita, à varonilidade de Cristo, né? A mudança, a transformação precisa acontecer em nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, agradável diante do vosso Senhor, que é o vosso culto racional. Transformação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Se queremos viver um relacionamento com Deus, temos que viver em compatibilidade com Deus. Salmo 51, versículos 7 a 12, Davi diz assim, purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Compatibilidade com Deus. O que é algo compatível? É algo harmonizável. Quando nós olhamos para essa compatibilidade e essa harmonia que precisa acontecer, nós lembramos da música, né? Não precisa ser muito mestre de música, que você percebe quando alguém está tocando e dá uma nota errada, que dá um tom dissonante, que destoa aquilo. Ou alguém está cantando ou desafina, né? Eu não estou fustigando vocês a serem juízes, né? E nem avaliadores musicais. Mas é algo real. Quando alguma coisa dentro da música, da melodia que destoa, que sai da harmonia, seja ela em questão harmonial a música ou no ritmo, isso mexe conosco. Isso é algo perceptível. Por quê? Porque houve algo que estragou aquela unidade, aquela junção, aquilo que funcionava de uma forma conjunta, né? E eu comparo também esta harmonia, essa compatibilidade a dois tipos de engrenagem. Quem é mecânico sabe muito bem. Existe nos veículos um compartimento que se chama diferencial ou transmissão, né? E dentro desse diferencial existe duas peças chamadas coroa e pinhão. Quando estraga a coroa, tem que trocar a coroa e pinhão. Porque se você pôr uma coroa nova num pinhão velho, vai roncar, né? Não é isso, irmão Denir? Está errado ou está certo? Então, é mais ou menos por aí. Eu não sou mecânico, mas um pouquinho a gente entende, né? Então, não há aquela harmonia. Alguma coisa, talvez coisas de milésimos, de milímetros de diferença, não vai funcionar direito. E vai provocar um desgaste excessivo e vai realmente estragar. A nossa vida com Deus, ela não caminha de uma forma desarmônica, de uma forma incompatível. Se nós queremos viver um relacionamento com Deus, nós precisamos viver e buscar esta compatibilidade. E se nós olharmos para a palavra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, ela nos ensina e nos mostra a direção para vivermos esta compatibilidade com Deus, para que haja esta harmonia e para que o homem e Deus possa caminhar numa direção proposital divina, não humana. Deus não vai caminhar como eu quero, eu preciso caminhar na direção dele. Ele disse a Josué, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas ande na minha vontade, ande no meu querer, ande no meu propósito. O propósito de Deus, a vontade de Deus, a diretriz é de Deus, a direção é de Deus, e se eu quero caminhar com Deus, eu preciso achar esta linha fina, e me equilibrar sobre ela, e não sair nem pela direita e nem pela esquerda.
Isso vai nos levar a um relacionamento com Deus. Para eu viver dessa forma, eu tenho que viver uma afinidade com Deus. Não é algo nominativo, não é algo religioso, não é algo que eu sou, não. É algo que eu me entrego a ser moldado e a ser tratado pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela sempre nos ensina e nos direciona neste caminho. Nesse propósito, nós encontramos lições de Deus na sua palavra, que direcionam a nossa vida no centro da tua vontade. É por isso que a nossa vida precisa ser uma vida cristocêntrica. Cristo precisa estar no centro da minha vida, precisa estar no controle da minha vida, precisa estar no comando da minha vida. Eu não sei nada, eu não entendo nada, eu não compreendo nada, eu dependo do Senhor. Nós acabamos de cantar agora, e vocês cantaram, sem a tua presença eu morro. Ora, se sem a presença de Deus me causa morte, então a presença de Deus é vital na minha vida. Então aí me leva a entender o esforço que eu preciso fazer para andar nessa compatibilidade, para trazer esta presença de Deus na minha vida. E neste texto, no Salmo 51, e eu quero me referir mais neste texto que nós lemos aqui, vou citar alguns versículos aqui antes, mas eu quero me ater nesses versículos, do versículo 7 ao versículo 12. Nós vamos encontrar Davi buscando e clamando a Deus por esta compatibilidade. Davi precisava dessa comunhão. Na verdade, ele havia quebrado esta comunhão. O que quebra esta compatibilidade do homem com Deus é o pecado. O pecado é a areia no meio dessa engrenagem. O pecado, ele vem destroçar esta engrenagem e vem fazer com que ela venha se desintegrar e perder esta ligação, esta harmonia, esta comunhão e esta caminhada de forma próspera em Deus. É uma coisa que nós muito almejamos, é prosperidade, e prosperidade somente em Deus. Então, Davi mostra algumas lições para nós, para buscar e viver esta prosperidade. Eu queria destacar uma aqui. A primeira lição que Davi mostra para nós é a purificação. O versículo 7, ele começa dizendo, este texto que nós iniciamos lendo: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Hisopo é uma planta, um arbustozinho, né? Ela é retratada na Bíblia em algum lugar como uma planta que sobe nas paredes. E o hisopo era usado para espargir, para purificar, seja com água ou com o próprio sangue. O hisopo era usado, pego um punhado daquela planta, molhava-se no líquido ali que ia se fazer a purificação e espargia ou passava. Eu acredito que lá no Egito, quando Israel foi sair do Egito, que foi determinado por Deus que matasse um cordeiro e passasse sangue nos umbrais, foi usado esse hisopo como uma brocha, como um pincel, para ser espargido ali naquela parede. A purificação nada mais é do que um processo contínuo da confissão e o arrependimento. A purificação nada mais é do que um processo contínuo de confissão e arrependimento. Sem confissão e arrependimento não haverá purificação. E aí me lembro da palavra que o apóstolo diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E como que eu vou me tornar santo diante de Deus? Através da purificação. E é isto que Davi clama: Senhor, purifica-me com hisopo. E eu quero que a gente entenda isso aqui um pouquinho, mas antes eu quero falar sobre essa confissão e este arrependimento. Olha um pouquinho aí no versículo 3 ao versículo 5. Olha o que Davi diz: eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados, está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, isto é, o Senhor vai ser justo quando chamar a minha atenção, porque eu pequei, somente pequei contra o Senhor. E ele diz aqui: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. A minha natureza é pecaminosa, eu fui formado em pecado. Eu quero abrir uma aspas aqui. Quero falar algo aqui sobre
esse versículo 5, quando Davi faz esta declaração: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu já vi muita gente falar que Davi era um filho bastardo. É por isso que ele não estava lá quando Samuel foi ungir e Jessé não chamou Davi. Eu não encontro base bíblica para isso. Eu não encontro base bíblica para isso. A Bíblia não diz, não fala nada a respeito disso. E aqui, se eu afirmar que Davi estava falando, se referindo a essa condição de que ele foi formado em pecado porque o seu pai o teve fora do casamento, eu diria que Davi estava querendo se justificar nesse texto. E na verdade esse texto do Salmo 51, quando Davi retrata o seu pecado, ele não está querendo se justificar. Ele está realmente se colocando diante de Deus para buscar, arrependido, buscando o perdão do Senhor. Quando eu penso, imagino que Davi está querendo dizer para Deus que ele foi formado em pecado porque o pai dele pecou e ele não é o culpado disso, é uma justificativa. E Davi não está aqui justificando no contexto, Davi está se confessando diante de Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu fui criado em pecado, fui gerado em pecado, isto é, a nossa natureza é pecaminosa. Fui formado em pecado, então eu preciso buscar o arrependimento e o perdão, mesmo que eu não tenha prática pecaminosa. Mesmo que eu não tenha atitudes de pecado, tenho que buscar o perdão, porque eu nasci em pecado, eu fui formado em pecado, fui gerado em pecado, nasci, cresci em pecado e continuo em pecado. E eu preciso de uma salvação, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. Então eu preciso me arrepender e eu preciso me confessar. E é isso que Davi está fazendo aqui, versículo 3. Eu conheço as minhas transgressões, eu sei que eu sou um pecador. E este pecado está diante de mim face a face. Eu sei das minhas atitudes, eu sei das minhas palavras, eu sei dos meus pensamentos, eu sei o que eu tenho feito. Eu sou realmente um pecador, é isso que Davi está dizendo aqui. Eu pequei contra o Senhor, e somente pequei contra o Senhor. O único culpado disso tudo sou eu, Senhor. E isso vem comigo desde o tempo que eu fui gerado. Isso está impregnado em mim. Isto quer dizer, eu me arrependo, eu me confesso diante do Senhor, e eu peço perdão pelos meus pecados, e eu quero uma vida diferente. E então ele entra: purifica-me com o hisopo, porque eu estou arrependido, eu reconheço a minha transgressão. Davi, apesar de ser quem ele era, Davi tinha um coração humilde. Era este o coração, segundo o coração de Deus, que mesmo pecando, mesmo transgredindo, ele se dobrava diante de Deus, reconhecia o seu pecado e se jogava no pó, se lançava no chão e clamava pela misericórdia do Senhor. E ele diz: purifica-me como o hisopo. Como eu disse, era uma planta usada para espargir água ou sangue no processo de purificação. E isso nos revela algo. Davi não estava escondendo o seu pecado, mas ele estava dizendo: Senhor, assim como naquele umbral foi passado o teu sangue, e assim como aqueles que vão diante do seu sacerdote e confessam seu pecado, e é espargido sobre eles sangue, ou espargido água para purificação, Senhor amado, eu quero que seja revelado o meu pecado, eu quero expor o meu pecado diante das pessoas, para que as pessoas vejam que eu sou um pecador. Eu não estou olhando para a minha reputação, eu não estou olhando para que os outros pensem que eu sou, mas eu quero me dobrar diante de ti, eu quero me lançar no pó diante de ti, mas eu quero ser purificado por ti. Muitas vezes nós caminhamos no caminho inverso, irmãos. Nós ficamos preocupados com o que os outros pensam, e não estamos preocupados com o que Deus vê. Glória a Deus que eu não vou lançar ninguém no céu e nem no inferno. Graças a Deus por isso. Não cabe a mim essa responsabilidade, mas cabe a Ele. Porque se fosse incumbido a mim, com a minha competência ou com a minha incompetência, eu ia ser muito injusto. Tinha muito infernal que estaria no céu, e muito celestial que estaria no inferno. Por quê? Porque eu não vejo o interior, eu não vejo o coração, mas Ele vê. Ele vê. E é isso que Davi reconhece. E é isso que nós precisamos reconhecer. E muitas vezes nós vestimos uma capa cobrindo a nossa reputação. Aquele cego de Jericó, quando ele foi chamado por Jesus, ele lança de si a sua capa. Ele se expõe totalmente.
mostrando quem realmente ele era, porque ele sabia que ali ele havia encontrado uma saída para a sua situação, havia uma esperança para ele. E nós vamos entender isso, nós vamos realmente entender isso, que nós vamos ser purificados pelo Senhor. E muitas vezes nós precisamos escancarar a porta do nosso coração, para que as pessoas possam ver que nós não somos aquilo que aparentamos. Porque realmente não somos. A gente só vê quando olha no espelho. Fala, cara, como você é bonitinho aí, né? Pois é, por trás disso aí. E é isso que Deus trata, irmãos. E é nessa situação que vem a purificação, para levar a compatibilidade com Deus. Jesus não foi crucificado vestido. Ele se tornou vergonha na cruz. Foi exposto às suas vergonhas. Para um judeu daquela época, isso era uma barbárie. Aquela situação. Mas foi-lhe tirado a túnica, foi lançado sorte sobre ela, a sua manta foi realmente dividida ali, foi lançado sorte, as suas vestimentas foram rasgadas, destruídas. Ele subiu na vergonha naquela cruz, por mim e por você, por nós. E muitas vezes nós queremos cercar a nossa reputação com tantas coisas, e nós acabamos nos contaminando pela falta de pureza, perdendo essa compatibilidade, deixando entrar areia, né? Deixando entrar fagulhas de ferro no meio dessa engrenagem perfeita que Deus criou para viver um relacionamento perfeito com Ele, que é a nossa vida, a minha vida, a tua vida. Primeira Pedro 5:6, Pedro diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Essa compatibilidade com Deus leva à exaltação, mas antes da exaltação vem a condição de não Deus humilhar, mas nós nos humilharmos diante do Senhor. Deus não humilha ninguém. Quem humilha as pessoas é o inferno, mas Deus não humilha. Se eu não me expor, se eu não abrir o meu coração, se eu não me lançar no chão, Deus não vai fazer isso. Porque Ele quer que atitudes minhas venham realmente promover a glória dEle ao meu favor. Criar este relacionamento e esta vida. Davi diz assim: lava-me e ficarei mais alvo. Davi entendia que somente Deus pode purificar. Somente Deus pode purificar o homem das suas transgressões. Não existe nenhuma obra que eu faça ou uma habilidade que eu tenha para me tornar puro. Eu posso ser um dizimista certinho, eu posso ser um bom louvador ao Senhor, eu posso ser um bom pregador, eu posso ser um bom tocador, eu posso ser um bom assistente social, eu posso fazer milhões e milhões de coisas. Se eu realmente não viver uma vida em Deus e buscar uma vida de purificação ao Senhor, ninguém vai me purificar. Não serão as minhas obras, não serão as minhas palavras, não serão as minhas atitudes. Muitas vezes o nosso ego é confortado quando nós fazemos alguma coisa boa. Hoje eu fiz um negócio legal, um negócio bom, Deus vai se agradar com isso. Não, Deus se agrada com a minha purificação, com a minha vida de pureza nele. Quando eu lavo os meus pensamentos, quando eu lavo as minhas atitudes e quando eu lavo a minha língua. Quando a minha língua é usada como uma boca erudita para dizer ao cansado e ao necessitado o que ele precisa ouvir de Deus, para gerar conforto no seu coração, para gerar salvação, para gerar livramento. Davi diz: lava-me e ficarei mais alvo, mais branco, mais puro, mais límpido. Com o teu agir, com o agir de Deus, com o lavar de Deus, somente o Senhor pode purificar, somente Ele. E Ele vai me purificar através da minha confissão e através do meu arrependimento. Não tem outro caminho. Não tem, irmãos. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Meu pai falava assim: quem procura atalho arruma trabalho. Tem muita gente afadigada na vida aí, angustiada, amargurada, por querer viver uma vida de relacionamento com Deus, mas por caminhos diferentes do caminho que é Jesus Cristo. Então eu entendo que
uma vez purificado, eu passo a viver uma nova dimensão de vida. Eu me torno compatível com Deus. A compatibilidade de Deus acontece na minha vida. Abre um acesso direto de Deus na minha vida. É como que se houvesse um canal ligado diretamente com Deus. Há muitos anos, num congresso, agora eu não vou nem arriscar falar onde que era, se era em Campinas ou no Rio de Janeiro. Esses dias eu falei que era no Rio de Janeiro, ela ficou batendo até ontem que era em Campinas, né? Mas tudo bem, seja em Campinas, Rio de Janeiro. Alguém pregando disse que quando você caminha em santidade com Deus, e a tua vida espiritual está ligada com Deus, é como que se você tentasse falar com o presidente da República. Ele usou esse exemplo. E você sabe que você não vai conseguir falar com ele. Provavelmente você vai conseguir falar com um secretário, uma secretária, que poderá marcar um dia, uma audiência, num horário determinado para você falar com ele. Mas de repente você tenta e toca o telefone, e de repente atende, né? Eu não vou usar no nome pessoal. E quando lá do outro lado você fala, alô, quem está falando aqui? Eu falo, que é o presidente da República do Brasil. Né? Não vou usar um nome para não caracterizar, né? Mas você sabe quem é o presidente, tá? Aí você desmaia, né? Você perde até o fio da meada. O que eu ia falar mesmo? Porque você não esperava que isso aconteça. Então, quando você vive em santidade com Deus, e você toca o telefone dos céus, você fala assim, quem está falando? Fala assim, o teu Deus, o teu Pai. É Ele que está falando com você. Pode falar, pode expressar. É uma ligação direta, sem intermediação de alguém, sem nenhuma influência humana, carnal. É diferente lá do Velho Testamento, que o homem ia a Jerusalém, levava um cordeiro, colocava diante do sacerdote, o sacerdote colocava a mão na cabeça do cordeiro, colocava a mão na cabeça do indivíduo, e orava por ele, levava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, e clamava a Deus por aquela família, por aquela pessoa, por aquela casa, e os pecados deles eram perdoados, mas ele não tinha acesso nenhum. Ele não tinha acesso nenhum com Deus. Agora é diferente, você toca o telefone e Deus do outro lado da linha atende e fala, fala meu filho, clama a mim, Jeremias 33:3, se eu não me engano, e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que firmes que não sabe. O que leva a esta afinidade, é a compatibilidade nossa com Deus. Se eu vivo uma vida de arrependimento, de confissão, Senhor, me purificando diante do Senhor, me limpando diante do Senhor, isso vai me tornar compatível com Deus. Uma aliança eterna com o Pai, a qual Ele conquistou para nós lá na cruz, através do sangue de Jesus Cristo. Então aí eu passo a viver os privilégios de Deus, eu passo a viver numa dimensão de vida diferente. No lugar do abandono, o cuidado, a proteção, a atenção de Deus. Então Davi começa a falar sobre isso aí. Essa nova dimensão de vida me traz um renovo no meu espírito e restaura as minhas emoções. Olha o versículo 8 que Davi diz, faze-me ouvir o júbilo e a alegria. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria. Então Davi não ouvia júbilo e alegria. Davi estava amargurado, Davi estava entristecido, porque é o que o pecado faz isso na vida das pessoas, e tem pessoas que acostumam com essa amargura, essa tristeza, e perde a conexão com Deus, esquece como é a vida com Deus, a alegria na presença do Senhor. Agora Davi diz assim, faz-me ouvir o júbilo e a alegria. O que Davi quer dizer com isso? Renova o meu espírito, aquela alegria que eu perdi com o pecado, torna-me dar. E depois ele diz isso lá no versículo 12, ele fala sobre isso, restitui-me a alegria da salvação, porque a alegria da salvação se perde muitas vezes com a contaminação do pecado, com a falta de purificação.
Então ele fala assim, traz o renovo para mim, o renovo do meu espírito. Quantas vezes as pessoas vivem triste, cabisbaixa, amargurada, vivenciando a situação ao seu redor, as coisas não dão certo, as coisas não caminham, não acontece como ela sonhou, como ela pensou, como ela desejou, elas vivem tristes, amarguradas. Não é dizer que nós temos tudo o que desejássemos, não, mas nós somos felizes até com o que nós não alcançamos. Porque nós cremos e confiamos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esses dias atrás teve umas coisas na minha vida particular que desencarrilharam. De repente estava tudo organizadinho. Houve umas greves aí, a coisa bagunçou tudo e desencarrilhou tudo. E eu havia tomado outro rumo já. E eu estava fora daqui do Taquari, aquele negócio não vai dar, não tem jeito. E eu falei, e agora como é que eu faço? Eu falei assim, obrigado. Obrigado. Eu não sei o que o Senhor quer com isso, mas alguma coisa tem. E obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção. Aquele sentimento que quis me abafar, se abriu novamente. A confiança no Senhor, essa vida de relacionamento, de compatibilidade com Deus, ela enche, ela renova o nosso espírito. Ela renova o nosso espírito. E Davi diz aqui no versículo 8, para que exulte os ossos que esmagaste. Muitas vezes o pecado, ele nos leva a uma condição destrutiva, e a correção, ela esmigalha a nossa vida, ela esmaga a nossa vida. E Davi diz aqui, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Na correção eu fui machucado, fui ferido, mas agora eu quero de volta a alegria, o júbilo do Senhor, porque isso vai passar, e eu quero ser restaurado na minha vida, as minhas emoções serão restauradas, o Senhor restaura as nossas emoções, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o problema que você esteja passando. Isso não quer dizer solução de problema, mas quer dizer restauração de emoção. E uma emoção restaurada te abre uma visão nova para você ver uma porta de saída diante de uma situação que talvez você não via antes. Amém? Está entendendo, meu irmão? Essa nova dimensão de vida, ela me leva a uma proteção constante. Versículo 9. Davi diz assim, esconde o rosto dos meus pecados. Você consegue entender o que significa esconder o rosto dos meus pecados? O Salmo 16, 1 fala, é uma referência desse texto, ele fala sobre a proteção de Deus. O pecado, ele leva a Deus repugnar a pessoa. Quando alguém repugna alguém, ou algo, ele quer manter distância daquilo. Quando a situação de Jesus lá na cruz do Calvário, foi tão repugnante para Deus, devido ao pecado que Jesus levava sobre a sua cruz, que a Bíblia diz que o Senhor, Deus, o Pai, voltou-se as costas para ele. Aí Jesus clamou, Eloi, Eloi, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele ficou sozinho lá na cruz, porque ele estava com todas as transgressões sobre ele, ele estava realmente repugnante. O pecado leva Deus a repugnar o homem, não o homem em si, mas a condição que o homem está vivendo. Mas quando Davi diz assim, esconde o rosto dos meus pecados, isto é, não olha para as minhas transgressões, não olha para os meus pecados. Então quando Deus olha para mim, e Ele não vê os meus pecados, porque eles já foram perdoados, através do meu arrependimento, através da minha confissão, Ele vai me abraçar, isto é, Ele vai me proteger. Ele vai cuidar de mim. Ele vai me amparar, me protegendo constantemente, e também me livrando de todas as culpas e todas as acusações. E Davi continua dizendo aqui, e apaga todas as minhas iniquidades, isto é, esquece. E a palavra de Deus diz que Deus apaga os nossos pecados e se esquece dele. O que faz isso? O que isso traz para mim? Isso faz me lembrar exatamente o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E, vamos lá, cabeça falha.
Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, preste atenção nisso, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte subjugava o homem. No texto aqui, subjugava Davi. E Davi vivia debaixo de uma condenação, assim como nós vivíamos antes de conhecermos Cristo. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus veio e quebrou essas cadeias, rompeu essas cadeias. E agora Paulo diz: nenhuma condenação há mais para você. Não existe condenação. Ora, se diante de um julgamento não existe condenação para mim, então eu estou absolvido. Não é isso que diz? Não é assim que funciona? Então eu estou livre, não existe condenação. E é isso que Davi mostra aqui, através deste texto, deste versículo 9. Esconde o rosto dos meus pecados, isto é, cuida de mim, me ampara, olha para mim e apaga todas as minhas iniquidades, limpa de mim toda injustiça. 1 João 1,9, se não me engano, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo aquilo que o pecado semeou em mim, para me condenar, para me degradar, uma vez perdoado, eu me torno justificado. Aquela semente maléfica na minha vida está aniquilado. É isso que a palavra de Deus diz. E é isso que Davi mostra aqui neste texto, esta restauração através desta nova dimensão de vida. E essa nova dimensão de vida também me leva a uma mudança totalmente do meu caráter, e me dando uma vida estabelecida em Deus. E é o que ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que Davi está dizendo? Senhor, muda o meu caráter, muda a minha forma de ser, muda a minha forma de caminhar, muda a minha forma de falar, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de tratar com os outros, muda a minha forma de tratar a minha esposa, muda a minha forma de tratar o meu marido, muda a minha forma de tratar o meu pai, me tratar os meus filhos, muda a minha forma como um ser humano, muda em mim, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, sem maldade, sem perversão, sem pensamento em que vai me conduzir a uma estratégia maligna de fazer ou praticar o mal. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E isto mostra algo, irmãos, que só Deus pode fazer. Uma transformação, uma mudança de dentro para fora. Davi não diz assim: Senhor, me molda para que eu seja bonzinho, para que eu ria para as pessoas, mas um coração puro, porque do coração procede a fonte da vida, é do coração que procede os pensamentos. Jesus diz assim que o que entra pela boca não é o que contamina, mas o que contamina é o que sai da boca, porque o que sai da boca procede do coração, e é ali que está a morte ou a vida. É ali que está o pensamento ruim ou o pensamento mau. Então Davi ora e ele clama e diz assim: Senhor, muda o meu caráter, muda a minha forma de ser, mas muda de dentro para fora. Eu acho que mudar coração não é fácil, né? Se eu olhar para a estratégia de Isaías, quando Deus fala com Isaías, né? Quebra o vaso e faz de novo. Já pensou esmagar o coração e fazer de novo? Né? Eu acho que uma dor de infarto é pequena. Mas é isso que precisa acontecer. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que chorar e lamentar pelas nossas transgressões. Aquele que anda em pureza de coração, ele sente a dor do pecado. Quem não vive em pureza de coração e não vive em uma vida de arrependimento, uma vida de confissão diante do Senhor e não vive em pureza, o pecado é apenas algo mais. Eu pequei, mas já pedi perdão, está tudo bem com Deus. Como se fosse algo tão comum. Né? Dá uma martelada no dedo para você ver se é comum. Pecado é pior que isso, irmãos. Pecado é pior que isso.
É por isso que Deus fala para a nação de Israel, que já havia usado isso como uma forma religiosa, assim, não rasguei mais as vossas vestimentas, rasgai os vossos corações. A dor precisa ser intensa do pecado, para que possa realmente haver confissão, haver conversão e haver purificação. Tem gente que acostuma na vida do pecado e acha que está bom. Eu vou ficar assim por mais um tempo, vamos ver o que acontece. Se der certo eu mudo de atitude, senão eu continuo desse jeito mesmo. Que Deus tenha misericórdia, né? A purificação é uma ação constante que precisa acontecer na nossa vida. E precisa acontecer de dentro para fora. E Davi diz assim, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você já viu crente montanha-russa? Já viu? Já viu, irmão, crente montanha-russa? Já viu crente no pau de sebo? Uma hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Né? Uma hora ele está fervoroso, orando com todo mundo. Outra hora precisa a igreja estar jejuando por ele, que já está com um pé no inferno já. Davi ora e ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim, renova um espírito inabalável. Não algo inconstante, mas algo constante. Não algo que seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra, por qualquer sentimento. Eu não vou mais lá não, porque fulano não gosta de mim. Né? Eu não vou orar mais porque Deus não ouve a minha oração. Eu não vou mais ler a Bíblia porque eu cansei de ler a Bíblia. Quem cansa de Deus vai descansar no inferno, se houvesse descanso lá. Né? Mas como não haverá, então o cansaço vai ser mais intenso. E nós precisamos realmente entender isso para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos viver uma vida inabalável diante do Senhor. Uma vida pura, reta, inabalável diante do Senhor. Nada poderá nos desviar daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Ele fez o sacrifício por nós. E nós temos que nos entregar e nos sacrificar a todo dia. Jesus fala assim, como ovelhas mudas que vai para o matadouro. Todos os dias nós temos que caminhar por essa trilha, por esta caminhada. Tomar a cruz, seguir a Jesus, negar-se a si mesmo, fazer a vontade do Senhor, nos purificar dia a dia. E viver realmente em compatibilidade com este Deus. Essa vida de nova dimensão, ela precisa me dar plena consciência que jamais poderei viver sem a presença do Senhor. É o que nós acabamos de cantar, né? Sem a tua presença, eu morro. Versículo 11, Davi diz assim, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito, eu não posso viver sem Ele. Eu não posso viver sem Ti, Senhor. Não posso imaginar de viver sem a Tua presença. Não posso imaginar de viver sem a direção do Senhor. Êxodo capítulo 33, versículo 15, eu amo esse texto. Moisés diz, Senhor, não me faça subir daqui se a Tua presença não for conosco. Quando Deus ameaçou que não ia andar mais com o povo devido ao pecado do povo. Ele ia enviar o anjo, mas ele não iria. Ele falou, Senhor, não faça isso. Eu não vou dar um passo daqui se o Senhor não for conosco. Foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que tirou do Egito, e é o Senhor que vai nos levar para a terra prometida. Não vai ser anjo, não. Anjo não é suficiente, não. Eu quero o Senhor. A presença dele é suficiente. E Deus volta para Moisés e diz assim, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Já aliviou, né? Já mudou tudo. É a presença do Senhor. Nós precisamos ter consciência disso, irmãos. Nós precisamos ter a plena consciência disso, que jamais poderemos viver sem a presença do Senhor. É isso que Davi entendia. É isso que essa vida em compatibilidade com Deus traz a presença dEle comigo. E eu vivo ligado com Ele. E eu aprendo a viver ligado nele, que sem Ele é impossível eu viver. Jamais viverei sem Ele. Porque o dia que eu deixar de viver com Ele aqui na terra, eu vou viver com Ele eternamente na glória. Você também? Amém? Amém. E por último, essa vida de nova dimensão é uma vida voluntária. Não é pressionada. Deus não obriga ninguém. Deus não força ninguém. E é assim que Deus quer relacionar-se conosco. A palavra de Deus fala de servidão. A palavra de Deus fala que somos servos de Deus. E servos aqui é no sentido literal, escravos. Mas somos servos ou escravos ou servos voluntários, não obrigados. O pecado, ele escraviza o ser humano de uma forma involuntária.
O Senhor chama servos para Ele de uma forma voluntária. Eu sirvo ao Senhor porque eu escolhi servir ao Senhor. E é este espírito voluntário que leva a uma compatibilidade com Deus. A religião não é voluntária. A religião, ela tem diretrizes, normas que precisam ser determinadas e seguidas. A amizade é voluntária. Você tem amizade com quem você quiser, inclusive com Deus. Inclusive com Deus. E aí Davi diz aqui no versículo 12, ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu quero continuar caminhando contigo por decisão minha e não por pressão tua. Eu não quero viver sob pressão para continuar em comunhão com Deus. E você sabe que tem pessoas que só vivem em comunhão com Deus assim, na base da pressão, né? É o crente supermercado. Só vai na presença de Deus quando acaba da despensa. Aí ele abastece a despensa e some e desaparece, né? Um pastor certa vez assim, que é o crente camelo, que bebe água de 30 em 30 dias. Né? Tem a cova enche d'água, um grande reservatório, e consegue atravessar o deserto sem beber água. Nós não somos assim. Nós somos do Senhor todo dia. A presença do Senhor, a esperança no Senhor, o renovo de Deus, ele acontece e precisa acontecer a cada manhã na nossa vida, a cada dia. E isso precisa ser realmente algo que eu entenda realmente necessário. Ser compatível a Deus resultará em uma união indestrutível. Se você anda em compatibilidade com Deus, nada vai te tocar, nada vai quebrar este vínculo teu com Deus, nada vai desfazer esta aliança. É algo indestrutível, que nem o pecado, e muito menos o inferno, terão poder sobre a vida daquele que desfruta dessa compatibilidade com Deus. Sabe como que eu vejo, irmãos? Eu vejo mais ou menos assim. Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa, sento na mesa com ele e saio com ele. Tá? Então Jesus entrou na sua casa, entrou na sua vida. Ele habita com você. Aí o mal bate na porta. Aí Jesus fala assim: espera aí que eu vou atender. Não precisa você atender não. Aí Jesus vai e atende a porta. Qual você acha que é a reação do mal, vendo Jesus dentro da tua casa? Ele vai querer entrar ali com a presença dele? Pode ter certeza que não. A luz, ela espelha as trevas, ela dissipa as trevas. E nós precisamos realmente viver isso, né? Jesus almejou isso. E eu quero encerrar esta palavra com o versículo 21 de João 17, que diz assim: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esta unidade, esta compatibilidade nossa com Deus, vai levar o mundo a ser transformado, a ser moldado. Muitas vezes nós queremos mudanças, mas nós não queremos mudar para tornar-nos compatíveis com Deus e realmente gerar isso, essa mudança, não só em nós, mas ela vai alcançar a toda a humanidade. É através dessa unidade, e Jesus deixa bem claro, capítulo 17 é a oração sacerdotal de Jesus. E este foi um trecho da oração de Jesus: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Esta unidade precisa ser algo real e autêntico na nossa vida. Ser compatível com Deus é o segredo da vida de vitórias, conquistas e na vida de poder e autoridade no meio da igreja do Senhor, no meio das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça para que venhamos colocar isso como prioridade na nossa vida. Sem a tua presença eu morro. E morre mesmo, irmãos, literalmente. E não é a religião que traz a presença de Deus, não. Não é a quantidade que você lê a Bíblia ou ora que traz a presença de Deus, não. Mas é a quantidade que você se entrega ao Senhor.
e deixa Deus trabalhar na sua vida, que vai atrair Deus na tua vida e vai te levar sim a uma comunhão com Ele através da palavra e da oração. Mas aí que vem realmente o algo de Deus para nós. Amém? Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Como está essa engrenagem aí na tua vida? Você e Deus. Como isso tem caminhado? Como isso tem rodado? Será que isso está sincronizado de uma forma perfeita? Será que isso tem sido agradável a Deus? Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito da forma que Deus olha para mim, do que Ele vê em mim. E o meu desejo é que Ele tenha prazer na minha vida. E quando eu luto para isso, quando eu busco isso, através de uma vida de retidão ao Senhor, de integridade ao Senhor, de santidade, de purificação diante do Senhor, abrindo mão daquilo que eu sei na minha vida, que não agrada a Deus e que muitas vezes nós temos dificuldades de abrir mão, mas eu lutando por isso, renunciando-me a isto, eu vou me entregando ao Senhor. E esta afinidade vai aumentando, essa compatibilidade vai realmente acontecendo na minha vida. E eu começo a desfrutar da alegria, do gozo, da paz, da direção de Deus, da orientação, da proteção, da cerca que Deus cria à nossa volta, nos livrando, nos guardando, não permitindo que os nossos pés caiam na cova, não permitindo que sejamos enganados, seduzidos, ludibriados, mas Ele nos cerca. Não existe outra forma de vida melhor do que essa, mais prazerosa do que essa, aonde temos segurança no Senhor. E eu falo isso não só em situações boas, não, principalmente nas situações adversas, porque quando tudo está bem é fácil, mas quando as coisas acontecem de uma forma a contrariar-nos, a confrontar-nos, as coisas se tornam mais difíceis. E se nós não estivermos ligados no Senhor, nós não conseguiremos vencer. Paizinho, nós nos colocamos diante da Tua presença. Sem a Tua presença nós não somos nada. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós não podemos nada, Senhor amado. E o que nós desejamos, ó Pai amado, é fazer a Tua vontade, é andar em conformidade a Ti. Por isso, ó Pai, nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, e pedimos que o Senhor venha nos sondar, ó Pai, nos limpar, nos purificar, Senhor. Purifica-nos, ó Pai, com o hisopo, e nos tornaremos mais alvos, mais límpidos, ó Pai amado. Lava-nos, ó Pai, e ficaremos mais puros, ó Pai. E eu sei, ó Pai, que o Senhor não fará isso se nós não nos entregarmos, mas nessa noite nós queremos nos lançar aos Teus pés, ó Pai, abrir o nosso coração, nossa alma diante do Senhor, e pedir que o Senhor venha sondar as nossas vidas e arrancar de nós, ó Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, que não Te agrada, tudo aquilo, ó Pai, que atrapalha o nosso relacionamento contigo, a nossa vida em Ti, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor amado. Queremos andar nessa compatibilidade contigo. Queremos andar juntos com o Senhor, ó Pai. Por isso nós queremos caminhar nessa concordância, Senhor amado. Fica conosco, ó Pai. Fica com a Tua igreja. Purifica a Tua igreja. Lava a Tua igreja. Santifica a Tua igreja. Aviva a Tua igreja. A começar na minha vida, Senhor amado. Levanta-nos no poder do Teu Espírito Santo para propagar esta Tua mensagem, ó Pai, não apenas por palavras, Senhor, mas muito mais por atitudes, ó Pai. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, Te exaltamos, Te adoramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Faça essa oração. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Porque tudo tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. O maior segredo, irmãos, é consciência dessa necessidade que nós temos de Deus. É a consciência dessa necessidade. Graças e paz, irmãos. Estamos em campanhas nacionais. O nosso tema é Jesus Cristo é a nossa única esperança. O nosso versículo está lá em Atos 4:12, que diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nosso alvo esse ano, irmãos, é 18 milhões. Eu gostaria de ler um texto que eu peguei lá da revista de Missões Nacionais, que diz assim: aos menos evangelizados, a esperança que é Jesus precisa chegar a esse povo tão sofrido no sertão e aos demais povos evangelizados no Brasil. Ano a ano, temos desenvolvido estratégias que visam alcançar essas pessoas, não somente com ações sociais que melhorem a sua qualidade de vida, mas principalmente com o evangelho que transforma. Mas precisamos continuar avançando. Assim como com o barco missionário e com o projeto Novo Sorriso da Amazônia, leva a esperança em Jesus Cristo às comunidades ribeirinhas. A carreta do sertão chega ao Nordeste como resposta de oração a um povo que há tanto tempo aguarda uma boa notícia. Jesus Cristo é a nossa única esperança para o nosso Brasil. Vamos assistir um vídeo agora. Sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência, eu me chamo Ednara, sou aqui de Bom Jesus da Lapa. Na minha adolescência, eu fui abusada sexualmente. Então, desse abuso,
Eu me tornei mãe muito cedo, aos 15 anos. Nesse abuso que aconteceu, eu tive de trabalhar mais cedo e estudar também e cuidar sim do meu filho. Então eu trabalhava, estudava e também aos fins de semana eu ainda ia para a festa. Então o dinheiro meu era para quê? Para gastar em festa, para ajudar em casa e ajudar o meu filho. Veio uma amiga da família na nossa casa fazer uma visita e aí dessa visita eles nos falaram dessa esperança. Nós foi à casa dela falar do amor de Jesus Cristo no momento mais difícil que ela estava, né? Mas a gente falou com ela que nós levamos uma solução para ela, que era Jesus Cristo, que ajudava ela a resolver todos os problemas e toda a dificuldade da vida dela. Foi quando eu aceitei o Senhor como suficiente salvador da minha vida e aí eu acabei falando, não fiquei só com essa esperança para mim, mas sim eu fui compartilhando dessa esperança. Ela me convidou aí à Igreja Batista do Sertão e eu fui com ela nessa igreja e ali o Espírito Santo do Senhor falou ao meu coração que eu precisava viver para Cristo, eu precisava me entregar para Cristo. Foi ali que eu tomei a decisão de servir a Cristo. Casamos em 2017 e surgiu a oportunidade da gente ir para o Radical Sertanejo. Mas então a minha esposa estava já grávida, esperando o Isaac. A gente achou que não seria viável, não seria o momento aquele, né? Em 2017 a gente não foi por causa dessa gravidez do Isaac. E agora em 2020 estava grávida do pequeno Caleb. Mas a gente orou e o Senhor confirmou isso em nossos corações. Nós decidimos ir, mas o Senhor ele cuidou desses detalhes em nossas vidas. E assumimos um campo no Quilombo, Lagoa das Piranhas, aqui em Bom Jesus da Lapa. Estamos lá com um trabalho de evangelização, de plantação de igreja naquela comunidade. Tem sido bênção, as pessoas lá têm sido muito amorosas conosco, bem recepcionistas mesmo. Tem sido gratificante servir aquele povo. E os cultos semanais de oração, PGM, encontro de homens, trabalho de EBD, escolinha de futebol, tem sido maravilhoso, tem sido bênção mesmo a pandemia aí, tantas dificuldades, nós não achamos isso um problema de nós avançar, de nós continuar indo adiante, né? E nós estamos aí com a esperança, né, dessa carreta aí prometida aí, que essa carreta venha aqui pro sertão, venha aqui pra Lagoa das Piranhas para atender essas pessoas tão necessitadas, tão carentes. E através da carreta do sertão, nós poderemos alcançar muito mais pessoas. É uma ferramenta para a evangelização, uma ferramenta para abençoar, dar uma qualidade de vida a essas pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar da sua saúde clínica. E nós louvamos a Deus porque você faz parte desse desafio. A minha expectativa é enorme, né? Não só minha, mas de todos aqui da comunidade com a chegada dessa carreta aí, porque nem todos aqui têm uma boa renda para estar indo para o estudar de dentista, ou então qualquer médico. E também agradecer à igreja, né, que a Igreja Batista, os missionários que estão dando esse apoio para a gente aí. Para a gente é uma benção, né? Que Deus, essa carreta vem aqui para a comunidade, né? Eu fico muito agradecido, dela vir, né? E dá muito apoio a vocês também, que é um dos que veio por aqui para ajudar a comunidade. Então, para nós é uma beleza. Então é o que eu posso falar para as outras pessoas, que dependente do que aconteceu na vida de vocês, Jesus, ele é aquela pessoa que dá esperança, que dá a motivação de você pegar e falar do amor do Senhor. Oramos a Deus para que nós continuamos sendo esse instrumento usado nas mãos do Senhor naquela comunidade e que o plano do Senhor seja esse, que nós sejamos esse instrumento na mão do nosso Deus. Irmãos, tem os envelopes lá no fundo, a igreja também tem o Pix, tá bom? Para vocês estarem ofertando. Eu creio que essa semana, chegou o material, né, dessa campanha, e aí veio tem como colocar a imagem lá? Não dá para ver direito. Mas isso aqui, irmãos, é um formulário se você quer estar ajudando mensalmente em missões nacionais, tá bom? Tem todo
um critério aqui para ser preenchido, tá bom? Se vocês têm interesse, vá na secretaria da igreja e procure o irmão Emerson, tá bom? Obrigada. Vamos colocar em pé, irmãos? Vamos estar orando. Vamos estar despedindo deste momento. Paizinho, nós te louvamos mais uma vez, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Colocamos, ó Pai, esse trabalho, ó Pai, essa obra missionária na nossa nação, no nosso estado, no nosso planeta. Que, Senhor, a Tua igreja jamais venha esmorecer, venha fraquejar, Senhor amado, venha recuar diante de tamanha obra, Senhor, que está diante de nós, que é responsabilidade nossa, Senhor, como povo do Senhor, responsabilidade na incumbência que Tu deste a nós, do ide e pregai o Evangelho. Pai, que possamos cumprir, ó Pai, aquilo que o Senhor nos incumbiu, e que sejamos cheios da Tua glória, que isso venha arder no nosso coração, e não venhamos fazer, ó Pai, por obrigação, ó Pai, mas por prazer, por alegria de ver vidas sendo transformadas e alcançadas pelo Teu Evangelho. Abençoa a Tua igreja, Senhor, leva-nos na Tua paz, dá-nos um final de semana na Tua presença. Abençoa, Senhor amado, os trabalhos da Tua igreja. Senhor amado, amanhã inicia o congresso de meninas, ó Pai, que seja uma bênção, que o Teu Espírito possa ser derramado naquele lugar, possa fluir a Tua glória e alcance, Senhor amado, guarida naqueles coraçõezinhos, ó Pai. Fica conosco, abençoa-nos, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados, uma boa noite, um bom descanso a todos, em nome de Jesus.